Você já teve uma dúvida honesta? Você sabe o que é uma dúvida honesta? Você já foi confrontado por Deus quando você o questionou? A resposta para essas questões você vai ver agora no seu Lagoinha em Células. Nós temos aí nessa caminhada dessa série de estudos Jesus e os discípulos, conhecido Jesus como o maior consolidador que já existiu. E aqui nós temos um momento em que ele já ressuscitado atua mais uma vez para consolidar um dos discípulos. Aqui no caso Tomé, na lição número 10, Tomé, as evidências da fé. E para me ajudar a investigar essa figura tão peculiar, tão perseguida, né, tão julgada por todos que foi Tomé, nós temos aqui a ilustre internacional presença, nosso querido pastor da Lagoinha Londres, pastor João Osmar. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigado. Alegria. O texto base é João 20, 28. Pastor João vai ler para nós aqui. Então vamos lá. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. É só isso. Senhor meu, Deus meu. Texto curtinho. Curtinho. Senhor meu e Deus meu. Isso aí é bom a gente dar o contexto disso, né? Fala para o pessoal o contexto dessa frase. Em que contexto Tomé soltou esse Senhor meu, Deus meu? Se a gente, como o Richard estava introduzindo, não é? Tomé, então, é esse discípulo que está questionando, está vivendo um momento de dúvida, uma dúvida legítima, uma dúvida que revela a sua limitação, a sua humanidade. E aqui, né, Richard, é bom a gente entender essa diferença entre uma dúvida legítima e a incredulidade, não é? Todos nós, todos os irmãos podem ter dúvidas legítimas. E Tomé, então, ele não estava presente quando Jesus aparece aos seus discípulos. E Jesus, ele tem esse amor, essa compaixão, essa consideração para com a limitação de Tomé. E ele então aparece e mostra as suas mãos e as suas marcas, as marcas nas mãos para Tomé. Tomé então se surpreende. Então, Senhor meu e Deus meu. É uma exclamação, né? É um reconhecimento. Até aquele momento ele questionava os seus amigos, porque Jesus já havia sido morto, já haviam notícias da sua ressurreição, mas aí Tomé sai para resolver alguma coisa, fica os outros 10. Jesus aparece para os outros 10 e aí de repente ele fala assim, mas eu não estava aqui, eu quero ver Jesus também. E aí então Jesus dá essa oportunidade e ele exclama assim. Bom, quem também sempre tem respostas honestas para as nossas dúvidas sobre quebra-gelo é a pastora Priscila Marques. Então hoje ela vai trazer mais uma vez para nós um quebra-gelo bem bacana, bem criativo, para te ajudar a trabalhar essa lição na sua célula. Vai daí, Pri. Obrigada, pastor Richard. Então, gente, quem aí já brincou de detetive? Pois é, hoje o nosso quebra-gelo vai ser a brincadeira do detetive. É o seguinte, o líder vai fazer um papelzinho escrito Jesus, o outro Tomé e os outros papeizinhos, né, de acordo com a quantidade de gente que tiver ali, apóstolos. Ok? Aí vai embaralhar, cada um vai tirar o seu papel. Então uma pessoa ali vai estar representando Jesus, a outra Tomé e o resto das células serão os apóstolos, certo? E aí é o seguinte, Jesus, ele vai ter que piscar para alguém, né? E aí se ele tiver piscado para um apóstolo, o apóstolo vai ter que dizer para ele assim, Jesus está vivo no meio de nós. Tá? E aí a brincadeira vai seguindo. Toda vez que um apóstolo receber a piscada de Jesus, ele vai falar, Jesus está vivo no meio de nós. Quando Tomé descobrir quem é Jesus, porque o que Tomé vai ter que fazer nessa brincadeira? Ele vai ter que descobrir quem é Jesus, igualzinho na brincadeira do detetive, né? Então, quando ele descobrir, ou quando ele pensar que descobriu, né, quem que é Jesus, ele vai falar, mestre, é você? Só que caso ele pergunte isto para a pessoa errada, né? Se ele não se dirigir a Jesus para fazer essa pergunta, então se ele perguntou para algum dos apóstolos, o apóstolo vai responder, Tomé, onde está a sua fé?
Mas se Tomé se dirigir à pessoa certa, que é Jesus, né? Então Jesus vai se identificar para ele: Tomé, sou eu, Jesus. Né? Então a dinâmica é essa, né? Com esse formato daquela brincadeira do detetive, só que de uma forma bem repaginada, bem interessante, para que Tomé, né, gente, vença lá a sua incredulidade e reconheça Jesus no meio dos apóstolos. Ok? Então é com você, pastor Richard. Obrigado, Pri. Mais uma vez, uma dica de ouro. Então nós temos esse cenário. Acho que é muito importante nós trazermos essa reflexão para a igreja, de que muitas vezes nós acusamos Tomé de ser incrédulo, de ser o discípulo que duvidou, mas vamos tentar, e é a proposta dessa lição, né, que foi brilhantemente escrita pela Renata Arruda e pelo Bruno, onde eles nos desafiam a nos colocar na empatia, né? Vamos nos colocar no lugar de Tomé. Né? Com certeza. Fala um pouco sobre isso, assim, o que seria isso, colocar no lugar de Tomé? Eu entendo que nós todos nos identificamos com Tomé, não é? E nós podemos viver momentos como Tomé viveu, momentos de termos questionamentos no nosso coração. Como a gente falou agora há pouco, há uma diferença entre questionamentos que sejam legítimos e incredulidade. A incredulidade é uma indisposição de crer, de ter fé, de confiar em Deus, de crer na palavra de Deus. E questionamentos, todos nós somos limitados para entender a grandeza de Deus. E também somos limitados para entender as situações nas quais nós muitas vezes passamos enquanto vivemos. Então é natural que surjam no nosso coração perguntas. Talvez tantas pessoas já fizeram perguntas: Senhor, por que eu estou passando por esse momento delicado que estou passando? Senhor, por que isso me ocorreu? Senhor, o Senhor conhece a minha história. Senhor, por que ocorreu isso com aquela pessoa? Senhor, eu sou limitado para entender todo o processo no qual o Senhor tem me conduzido. E Deus demonstra esse amor, essa ternura, essa compreensão, e Ele responde às nossas perguntas legítimas. Nesse contexto, a gente pode entender que é possível que tenhamos perguntas legítimas, é possível que você tenha perguntas no seu coração, dúvidas, questionamentos. Para isso existe esse líder de célula que está aí, existe um pastor regional, existe alguém que pode te ajudar e entender melhor a sua fé, firmar a sua fé, vencer as batalhas, os dilemas que você pode estar enfrentando e seguir firme com Jesus. Aí talvez uma dúvida que surge muito entre as pessoas é qual que é a diferença entre uma dúvida honesta e a incredulidade. E essa lição também nos ajuda nesse sentido, ela dá duas características de uma dúvida honesta. A primeira que eu queria que você comentasse bem rapidinho é: questione humildemente. Exatamente. A gente tem que entender que mesmo questionando, nós mesmo que possamos questionar, nós precisamos fazê-lo humildemente. Porque nós somos tão limitados que mesmo que tenhamos e temos as respostas na palavra de Deus, nós somos tão limitados para entender, por exemplo, a profundidade da palavra de Deus. E não teremos como satisfazer todas as perguntas, mesmo que nós nos debrucemos em pesquisas e estudando teologia profundamente, a gente vai chegar nas nossas limitações. Por isso é necessário que tenhamos humildade para fazer os nossos questionamentos, as nossas perguntas. E a outra dica que a gente dá é que você questionar até o limite da honestidade, né? O que seria isso? Questionar até o limite da honestidade. Pois é, eu entendo que nós precisamos entender que aquilo que questiona não ser honesto é aquilo que questiona as verdades da palavra de Deus, aquilo que vai contra as verdades da palavra de Deus, aquilo que é como se fosse tentar destruir as bases. Então, um questionamento cínico, pecaminoso, né? Sarcástico. Tentando fazer com que a pessoa desconstrua. Isso, cheio de mágoa, cheio de amargura. Exatamente, desconstrua a sua fé simplesmente por querer desconstruir, mas não por acrescentar, não por aproximar aquela pessoa de um relacionamento com Deus, por vê-la mais firmada na palavra. Seria um questionamento desonesto, não é verdade? Sim. Então fica aí a dica. Se você tem uma dúvida honesta, vá humildemente ao altar do Senhor
e Ele vai te responder no tempo dele. Né? Deus não responde na hora que a gente quer, Ele responde quando Ele entende que é a hora que você está preparado para ouvir as respostas. E não confundir isso com incredulidade. Né? Então, quando a gente se coloca no lugar de Tomé, vê que ele nem precisou tocar em Jesus, ele já olhou Jesus e falou assim: Senhor meu, Deus meu. Ele reconheceu aquilo que era uma dúvida honesta, dissipou quando Jesus apareceu para ele. Da mesma forma que Jesus vai se manifestar na sua vida hoje e vai apagar todas as dúvidas em nome de Jesus. E pode haver um período de tempo, não é, Richard? Como você colocou, de esperar. Pode não ser hoje também. Que o seu coração se aquiete em relação a algum questionamento ou alguma dúvida. Não deixe a ansiedade transformar sua dúvida honesta em incredulidade. É verdade. Queridos, nós estamos ficando por aqui, mas essa lição continua na sua célula. Vá à célula, que tem muito mais aqui para você aprender e receber através da experiência da vida de Tomé com Jesus. E se você não está em célula, olha aqui os contatos que vão aparecer, ligue para um deles e peça para indicarem para você uma célula bem pertinho de sua casa, ou então ofereça a sua casa para se tornar uma célula, seja um anfitrião de célula. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá um like nesse vídeo e, se Deus permitir, nós estaremos de volta em breve. Queria agradecer mais uma vez, pastor João Osmar, tá? Manda um abraço para os ingleses lá, né? Ajuda eles a não duvidar de Jesus. E se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta com mais um Lagoinha e Células. Até lá.